Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. É perfeito, né, o estudo de hoje, maravilhoso. Abre o entendimento sobre tudo, né? Principalmente leva a gente à contemplação de quem é Nossa Senhora, né? Do nascimento dela, de como que tanto externamente como interiormente as coisas mudaram, né? Você vê que a natureza toda se voltou para homenageá-la naquele momento, né? Anunciar a todos também, né, que estava acontecendo algo novo, especial ali, né? Um momento então de paz, né? Um momento de reconciliação, porque a reconciliação começa nesse momento que Nossa Senhora nasce. E toda essa narrativa, né, desses detalhes, cada detalhe que a Valtorta fala de uma forma muito poética, né? É muito lindo os detalhes que ela dá de como que era a formosura de Maria, a beleza dela, né? É é encantador. E Joaquim e Ana, né, o que retrata como a felicidade deles naquele momento, porque é a felicidade do próprio Deus, né? Imagina, a alegria dos anjos, a alegria de Deus naquele momento. Então, foi um nascimento tranquilo, né, gente? Porque, afinal, foi o nascimento da Mãe de Deus, foi o nascimento da filhinha da Divina Vontade, né? Da Rainha da Divina Vontade. Foi um triunfo já, né? Um triunfo da misericórdia ali, em Nossa Senhora. E a esperança do rei, né? Que quando Nossa Senhora nasce, já é aquele sentimento assim, nossa, vai vir um rei, né? Porque veio primeiro a mãe desse rei, a que prepara esse reino para o rei, né? Ela vai se tornar o lugar para o rei habitar, né? Nasceu o santuário de Deus ali na terra. Então, em toda a narração assim que fala de Nossa Senhora, da pureza de Nossa Senhora, é isso mesmo, né? O que que a gente fica assim, sabe? Sem saber o que falar de elogio para Nossa Senhora, porque ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é tão boa, sabe? Tão linda, que a gente sente assim que, por mais que a gente diga coisas e palavras, nunca vai assim atingir aquilo que ela representa, de tão bela que ela é. Então, é muito lindo, né, gente? A gente contempla, admira e agradece muito por ter essa mãe maravilhosa, né? Que é a mãe de todos nós, né? Plena de beleza, plena da graça de Deus, plena do Espírito Santo, uma com o Espírito Santo, né? Como foi partilhado, né? É como se fosse a mesma coisa, né? Ali o Espírito Santo, porque ela era toda dócil a ele, né? Ela era assim totalmente movida por ele, então é dominada e ao mesmo tempo dominadora, né? É incrível quem Nossa Senhora era. Submissa a Deus, né? E ao mesmo tempo tinha virtude de sequestrar o próprio Criador, né? E é muito lindo esse relato. E confirmando tudo o que foi meditado sobre a pureza, tudo o que foi falado acerca do. Para falar da pureza, às vezes a gente precisa entender o que seria a impureza mesmo, sabe? Ver o outro lado da moeda, para entender como que é diferente, como que uma coisa não encosta na outra, como que existe um abismo gigante. Se a gente for olhar a pureza de Maria,
com a impureza do mundo, com a pureza de Maria, com a impureza do mundo. É um abismo gigantesco, né? E o que foi falado sobre tudo, principalmente sobre a questão do homossexualismo, realmente é bom explicar isso, porque para não se ter desculpa, sabe? Se não olhar para Nossa Senhora de uma forma impura, interpretar Nossa Senhora no impuro e achar que Nossa Senhora o que ela viveu e o que Deus fez nela tem a ver, a gente pode se espelhar nela para justificar o nosso pecado, a impureza, nada a ver, né? Ao contrário, em Nossa Senhora a gente vê o que significa uma alma em que Deus manifesta a pureza, em que Deus manifesta Ele mesmo em plenitude nela, o que é uma alma que deixa se dominar totalmente por Deus, e ela nos ensina a gente também se deixar ser dominado totalmente por Deus e vencer qualquer tipo de impureza, qualquer olhar fornicador, qualquer sentimento de luxúria, qualquer concupiscência carnal. Em Nossa Senhora, a gente aprende nessa candura e nessa beleza dela, a gente ensina, ela nos ensina como que também nós devemos ser diante de Deus. Como que nós devemos imitar o exemplo da pureza dela? Isso para tudo. E na realidade do mundo que nós estamos, em que o pecado é colocado na balança da justiça lá e pesa e sobe, né? A balança do pecado é, é colocada assim como que justificável, e aquilo que é bom, né? Aquilo que é bom é punido, né? Hoje em dia você falar algo, nossa, é questão de ser punido mesmo por falar a verdade. Você não pode falar nada que seja bom. O mal é colocado, né, sobre o júri e é inocentado. E o bem é colocado como culpado, condenado e preso, né? Então, existe uma inversão de valores gigantesca no mundo, gigantesca. E nossas crianças, né? Nossas crianças estão nascendo aí nesse contexto todo. E as crianças estão mais orientadas do que tudo, porque não sabe o que é certo, porque se em casa não tem uma base cristã para ajudar ela a entender os valores, se ela não caminhar na igreja e não entender os valores, ela vai ficar totalmente perdida, porque no mundo ela vai ver de tudo, né? Ela vai ver assim, nas as próprias escolas já trabalham em cima da ideologia de gênero, ensina que você pode ser o que você quiser, que não tem essa de menino e de menina, né? E tem assim leis absurdas aí que querem ser colocadas aí para ser votadas e que uma hora ou outra vai ser, né? Porque eles estão ganhando espaço mesmo, né? E nas escolas, né, tantas ideologias erradas, quantos ensinamentos. Criança, se ela vê a TV sozinha, sem orientação do adulto, gente, quanta coisa que a criança vai ver que ela não está pronta para ver com aquela crítica, com aquele olhar divino que sabe entender as coisas, que é certo, que é errado. A criança não tem isso, sabe? Então a criança está sendo bombardeada de todos os lados, diversas realidades, que às vezes também a criança em casa tem a formação, mas chega na escola e aprende coisas diferentes que seu pai e a mãe não tá atento, né? Na escola está ensinando coisa errada e a criança fica assim, sabe? É, totalmente perdida. E precisa de todo aquele acompanhamento dos pais para conversar, para direcionar, né? É necessário até mesmo em casa, às vezes é necessário que aconteça de certa forma até uma pequena confusão quando o filho chega e fala algo que você fala, nossa, você não pode falar isso, mas se ele não falar em casa, não tem como acontecer a paz de você pegar, intervir e ajudar o seu filho naquele momento. Então, é melhor que o mal venha à tona dentro de casa para que o pai e a mãe possam direcionar, do que ele esconder com os amigos, que ele possa ter depois e contar coisas e fazer coisas que os pais que os pais não saibam. Que é o que acontece também quando o filho não tem espaço para conversar em casa, que não tem pais assim que para conversar. Então o mundo tá assim, o mundo tá uma bagunça e é necessário sim que os filhos de Deus se manifestem acerca da verdade, que não tem erro nenhum, não tem problema nenhum em defender a verdade. Não tem problema nenhum em dizer a verdade. Somos sol, né? O sol queima, o sol ilumina, o sol esclarece a razão, o entendimento.
Então, o sol, ele não é para ficar escondido, ele é para iluminar tudo e a todas as realidades, tá? A gente tem que falar de tudo mesmo, né? A gente não vive essa separação que a gente vive do mundo, é a separação de não buscar as coisas da terra, mas isso não significa de não estar assim acordado para a realidade. Então a gente está falando disso aqui porque é necessário falar mesmo, porque está escancarado, né? Já está escancarado no cinema, nas novelas, nas propagandas e no dia a dia. E nós precisamos nos posicionar mesmo, entendeu? Não se pode passar a mão na cabeça do pecado, não pode bajular o pecador. Não, você é assim mesmo, seja feliz. É desse jeito mesmo, cada um com a sua escolha, né? O mundo precisa ser um mundo fraterno, tem que ter diálogo, tem que ter. Não, peraí, né? Peraí. Não se conversa com a mentira, não se conversa com o pecado, não se tem abertura para esse tipo de coisa. A gente ama a pessoa, a alma, não o mal que a pessoa faz. O mal a gente condena, o mal a gente denuncia a todos, porque nós somos esses sentinelas. A gente fala mesmo, publica de cima dos telhados. A nossa missão, falar abertamente, denunciar o mal, desatar as cadeias, as correntes que prendem as pessoas às ideologias mundanas. E o homossexualismo é isso. A ideologia de gênero é isso. É pecado. É pecado, é abominável diante de Deus. É abominável. Não se pode viver desse jeito. Não se pode defender esse tipo de relacionamento e dizer que as pessoas que vivem assim são mais. Como é que fala? Não se tem pode mais dizer que as pessoas que afinidade. vivem assim têm mais afinidade entre si, que se amam de verdade. Não. Onde entra pureza, gente, é demônio. Onde tem impureza é demônio, tá? Onde tem vício é demônio. Onde tem Deus, então? Onde tem virtude. Em Nossa Senhora, a gente viu que na vida de São... Começou no relato de São Joaquim e Santa Ana. Virtude o tempo todo. Pessoas de fé, pessoas que, por mais que a Ana estava vivendo aquela realidade lá, de muito tempo esperar para ter uma gravidez, de não ter, você não vê nela sinal de falta de fé, você não vê sinal de... Nunca blasfemou contra Deus, nunca julgou Deus por nada, né? Nunca condenou a Deus, vamos dizer assim, pelo estado dela, e nunca foi ruim com as pessoas também, descontando o sofrimento dela nos outros, tentando impor para todo mundo. Você vê pessoas serenas, pessoas caridosas e pessoas tementes a Deus. Então, esse é o modelo de vida que a gente também tem que ter. E por isso que Nossa Senhora nasceu numa família assim. E em Nossa Senhora a gente vê o mar de virtudes. Então, tudo que a gente sente que falta em nós, é em Nossa Senhora que a gente busca. Ela que cuida de nós e nos dá a graça de viver na virtude. Então, o que que a pessoa que tem tendência ao homossexualismo tem que fazer? Pedir a ajuda de Nossa Senhora. Pedir a ajuda de Nossa Senhora. Se eu tenho um filho assim, que tem que estar passando por essa fase, eu só tenho conhecido, eu vou rezar para quem? Para Nossa Senhora. Vou pedir para ela, que é toda por isso. Vou pedir para Deus essa graça. E realmente, vou pedir o desapontamento mesmo para pessoa, essa pessoa que já está numa realidade assim, que até já vive com alguém assim, pedir o desapontamento para a pessoa acordar, porque por meio do sofrimento, por meio do castigo, a pessoa é purificada, então é coisa boa. Então, tudo isso é coisa boa. Pedir para a pessoa, porque você está pedindo pelo bem da alma, não é pensando no humano, pensando na felicidade de um tempo que passa muito rápido. Ah, mas o importante é ser feliz. Não. O importante é viver na graça de Deus. Não tem felicidade fora da graça de Deus. Não tem. Então, é a nossa missão mesmo, defender, ver a pureza de Maria e falar contra o mundo mesmo, que está nessa impureza terrível. E falar dessa realidade sem medo, de assim, ó, anunciar as claras a verdade. Anunciar as claras, porque somos filhos e filhas de Deus
E nós devemos, sim, por amor aos nossos outros irmãos espalhados na terra, por amor a essas almas que são tão caras para Deus, que uma alma vale como que todas, defender aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é correto. Porque o amor verdadeiro é esse. Não busca os seus próprios interesses, não se orgulha com a injustiça. Nada disso. A nossa força é essa. A nossa força é de defender aquilo que é bom para o bem de todos, para o bem da alma de todos, mesmo. Então, na pureza de Nossa Senhora, a gente encontra força para a gente viver também a pureza. A pureza que Deus quer de cada um de nós dentro do estado de vida que Ele nos colocou. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat. Do livro de Maria Valtorta, né? O capítulo que a gente está estudando, que é lá no começo, no primeiro volume, o Nascimento de Maria. Então, eu marquei esse pedacinho aqui que eu achei muito interessante. Vou ler. Joaquim tem uma outra ansiedade pela esposa para a qual chegou a hora de dar à luz a seu filho. A parente que veio ajudar, né, o tranquiliza que Ana não sofre absolutamente nada. Mas ele está ansioso. Cada vez que a parente ou outras mulheres, entre as quais a mãe de Alfeu, saem do quarto de Ana para depois voltarem com água quente, bacias e linhos enxutos junto ao fogo da lareira central numa cozinha ampla, Joaquim pergunta algo, não se acalmando com as respostas. Também a ausência de gritos de Ana o preocupa. Ele diz: eu sou homem e nunca vi um parto, mas lembro-me de ter ouvido dizer que a ausência de dores é fatal. Vem a noite, antecipada pela fúria tempestuosa que é violentíssima. Água torrencial, vento, raios, ali tem de tudo, menos o granizo que foi cair em outra parte. Um dos criados percebe a violência e diz: parece que Satanás saiu do inferno com seus demônios. Olha que nuvens negras. Sente que cheiro de enxofre no ar, assobios, sibilos, vozes de lamento e maldição. Se é ele, está furioso essa noite. O outro criado ri e diz: fugiu-lhe uma grande presa, ou Miguel o espantou com uma nova faísca de Deus, e ele ficou com o chifre e o rabo cortado e queimado. Passa correndo uma mulher e grita: Joaquim, está para nascer. E, tu, e foi tudo rápido e feliz, e desaparece com uma pequena ânfora entre as mãos. O temporal para de improviso, depois de um último raio tão violento que arremessa contra as paredes os três homens. E na frente da casa, no chão do horto-jardim, fica uma lembrança, um buraco preto e fumegante. Ao mesmo tempo, um gemido vem de lá da porta de Ana. Gemido que parece um lamento de uma rolinha que pela primeira vez não pia, mas arrulha. Um enorme arco-íris estende a sua listra em semicírculo sobre toda a amplidão do céu. Surge, ou pelo menos parece surgir do cume do Hermon. Quer dizer, surge ou então parece surgir lá do Monte Hermon, que beijando por uma lama de sol parece que é alastrado de um branco rosado delicadíssimo. Este arco-íris levanta-se até o mais claro céu de setembro e, atravessando os espaços limpos de toda impureza, sobrevoa as colinas da Galileia e a planície que aparece entre duas árvores de figo, ao sul, e depois ainda um outro monte, indo pousar a sua ponta final no extremo horizonte, lá onde uma áspera cadeia de montanhas fecha qualquer outro panorama. Nunca vi isso. Olhai, olhai. Parece que toda a terra de Israel esteja ligada a um círculo. Mas olhai ali, já há uma estrela, enquanto que o sol ainda não desapareceu. Que estrela! Brilha como um enorme diamante. A lua é toda plena, enquanto que ainda faltam 3 dias para a lua cheia. Mas olhai como resplandece! As mulheres chegam repentinamente, alegres com um embrulhozinho rosado entre tecidos alvos. Fiat, que lindo!
Primeiro, eu achei muito interessante a ansiedade de Joaquim, né? Como eles se amavam muito, era um casal, né, fiéis um ao outro, né? Muito fiéis, apesar de Ana já de idade avançada e não ter tido filhos, né? Muitas das mulheres naquela época eram rejeitadas, né? Eram trocadas ou então a cultura daquela época permitia que desse ao marido uma escrava ou outra, né, deles para poder gerar filho para o casal. Então, mas eles não fizeram nada disso, né? Eles permaneceram fiéis um ao outro e foram se amar até o fim, né, de suas vidas. Então, quando ela está na hora de dar à luz, ele fica muito ansioso, ele morre de medo, né, de perder a Ana dele, né? Então, quando ele vê que ela não sente dor, ela não sentiu dor. Foi um parto tranquilo. E ele não ouviu gritos, né? Ele nunca viu um parto, mas ele sabia que as mulheres gritavam, né? Que as mulheres suavam, sofriam muito, né? Tinha que morder pano, agarrar na cama, sofria muito. Não tinha anestesia, tinha que ser tudo né, na raça. Então ele estava muito apavorado até com isso, né? Até com o não sofrimento de Ana. E, e a natureza toda nesse capítulo, como Valtorta mostra, né, anuncia, né, aquela chegada. Primeiro anuncia a fúria de Satanás, porque ele foi vencido, né? Ele foi vencido. Ele estava furioso, que ele sabia, não sabia onde, nem quando, nem como, nem onde estava, nem quem era. Mas ele sabia que viria e que tinha chegado a hora. Ele sentia, né? Ele sentia que chegou a hora e que estava nascendo aquela que ia pisar na cabeça dele. Então, ele muito furioso, né? Então aparece todos aqueles sinais, aquela tempestade, o raio que cai em frente à casa, fica o buraco lá de lembrança, né? No raio na hora do nascimento dela. Mas assim que ela nasce, né? Ela já nasce com toda a força, né? Com toda a força é, espiritual, né? Porque muda todo o panorama. Já um arco-íris imenso que cobre toda a superfície daquele lugar, né? Daquela terra santa, toda a superfície coberta com um arco-íris, né? E aí vem as mulheres gritando, né, para Joaquim, que Ana tinha acabado de dar à luz, né? E o embrulhozinho, vem com... Achei tão lindo isso, um embrulhozinho com rosa, né? Rosado. Os tecidos eram brancos, né, Alves? Mas lá dentro um bebezinho bem rosadinho. Que lindo, né? Que lindo. Que alegria. E assim veio a nossa mãe, né? A nossa mãe, muito humana, Maria, nossa querida mãezinha, nascida de pais humanos, né? Gerada pelas vias normais de um casal idoso que se amava muito e que teve a graça de merecer, né, trazer ao mundo a alma mais limpa, mais a única imaculada, né? Imaculada, sem nenhum pecado, a única sempre virgem, maravilhosa, que a rainha do céu e da terra, né? E foi uma noite memorável, né? É, foi um dia sem descrição, sem igual. E eu acho que aqui a gente tem que dar nossas graças ao céu, né? Graças a Deus, a Jesus e a Deus Pai, Criador de todas as coisas, né? Por ter nos dado essa maravilha desse nascimento e essa descrição de Maria Valtorta para que a gente tomasse conhecimento, né? Como que foi que veio aquele bebezinho lindo. E quando a gente continua lendo esse livro de Valtorta, esse volume 1, a gente vai vendo, sabe, ela se desenvolvendo, ela crescendo. Gente, é muito linda, ela era muito linda, ela era. Nossa, não tem explicação. E como a Aline já explicou no vídeo, eu não preciso de repetir aqui, que né, a questão da cor da pele, dos olhos, do cabelinho, não precisamos de falar sobre isso. E a Aline explicou muito bem e falou também,
né, sobre a virgindade dela e como que as pessoas confundem, né, ou usam dessa Imaculada Conceição dela e da virgindade dela eterna, né, para se justificar de suas impurezas, né? Mas isso eu nem entro nesse assunto porque já foi abordado, muito bem abordado. A Aline está de parabéns, falou muito bem, concordo com tudo que ela falou. Então, Maria, só vou parar no bebezinho lindo, rosadinho, dentro do embrulhinho branco. Ai, que maravilha pensar em Maria assim, gente. Pensar nela assim e poder, na divina vontade, ir lá e carregar aquele bebezinho, beijar teus pezinhos, os pezinhos dela, tão rosadinhos, né? E sentir o cheirinho daquele bebê. Ai, que delícia, que delícia. Vamos hoje passar o dia assim, com Maria no nosso colo. Vamos ninar Maria. Vamos dar a ela um aconchego hoje, do nosso amor, do nosso carinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve. E fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. A virgindade da Virgem. Vem meditar nesta virgindade profunda, que produz em quem a contempla vertigens de abismo. O que é a pobre virgindade forçada da mulher, que por nenhum homem foi desposada? É menos do que nada. O que é a virgindade daquela que quer ser virgem para ser de Deus, mas sabe sê-lo só no corpo e não no espírito, no qual deixa entrar muitos pensamentos estranhos, acaricia e aceita as carícias de pensamentos, carícias de pensamentos humanos. Isto já começa a ser uma máscara de virgindade, mas muito pouco ainda. O que é a virgindade de uma enclausurada que vive só para Deus? É muito, mas mesmo assim ainda não é uma virgindade perfeita, se comparada com a virgindade da minha mãe. Sempre existiu um enlace, até mesmo no mais santo, o enlace da origem, entre o espírito e a culpa. Só o batismo desfaz, mas é como uma mulher separada do marido pela morte. Não resistiu mais em si a virgindade total, como a virgindade dos nossos primeiros antes do pecado. Uma cicatriz permanece e dói ao ser lembrada e está sempre pronta para reabrir-se em ferida, como certas doenças que periodicamente voltam, com seus vírus ainda mais ativos. Na Virgem não fica este sinal de um enlace dissolvido com a culpa. Sua alma apresenta-se bonita e intacta, como quando estava na mente do Pai, e reúne em si todas as graças. E é a Virgem a única, a perfeita, a completa. Foi assim pensada
gerada, querida, coroada e eternamente a Virgem, o abismo da intocabilidade, da pureza, da graça, que se perde no abismo do qual brotou em Deus. Intangibilidade, pureza e graça perfeitíssima. Aí está a desforma de Deus Trino e Uno, contra suas criaturas profanadas. Ele ergue esta estrela de perfeição contra a curiosidade doentia. Esta se esquiva, recompensada em poder amar somente a Deus, contra a ciência do mal, esta sublime ignorante. Nela não existe somente a ignorância do que é um amor evitado, não há também somente a ignorância do amor que Deus havia dado aos esposos, e ainda mais nela a ignorância das concupiscências, herança do pecado. Nela somente a sabedoria, gélida, mas incandescente do amor divino, fogo que protege de gelo a carne para que se torne espelho transparente no altar, onde um Deus desposa uma virgem, e não se evita, porque sua perfeição abraça aquela que, como convém a uma esposa, só em um ponto é inferior ao repouso, sendo-lhe sujeita por ser mulher, mas é sem mancha, como ele. Então, aqui nesse trecho, Valtorta descreve a virgindade de Nossa Senhora, né? Que a virgindade de Nossa Senhora, ela é diferente de todas as virgindades, né? Que a gente, a gente nasce com a virgindade e quando a gente cresce, a gente perde, né? A gente perde, algumas perdem só com os esposos, outras perdem com os namorados, né? Mas não é o ponto que eu quero falar aqui. Mas a virgindade de Nossa Senhora, ela foi imutável, ela não mudou. E ele compara a virgindade de Nossa Senhora, ele fala assim sobre as esposas, as religiosas, sobre as esposas que perdem os maridos, que muitas delas são virgens. As religiosas são virgens, mas muitas têm a contaminação no pensamento, né? Tipo assim, pode haver a contaminação do pensamento. Então, tipo, você não comete o pecado na carne, mas você pensa em praticar, você pensa no ato. Já Nossa Senhora, ela não tinha isso, ela era pura, imaculada. O corpo dela, o pensamento dela, o espírito dela, tudo era perfeita ordem, né? Só que com uma diferença, né? Ela era sujeita a Deus, né? Ela era sujeita a São José, né? Ela era aquela pessoa, todo mundo sabe que Nossa Senhora não teve uma vida sexual com São José, eles viveram na castidade, entendeu? Mas foi voto que eles fizeram, ele tinha também esse voto. E é interessante porque no vídeo de hoje do estudo, a Aline falou justamente sobre esse casamento que tem que haver entre os casais, né? A ligação espiritual. E foi esse ponto que levou Nossa Senhora a casar com José e José a casar com Nossa Senhora, porque eles buscavam esse ponto espiritual, né? E aí, Nossa Senhora, ela continua sendo virgem. A mulher, quando ela perde o marido, ela casa, ela perde o marido, ela não se restitui à virgindade daquela mulher. Ela ainda continua no primeiro estado que ela estava, porque ela já teve o ato sexual, já cometeu o ato sexual. Então,
não é restituído mais a virgindade dela. Mas já com Nossa Senhora, ela permaneceu nesse estado de virgindade, né? Nesse estado pleno, tanto no corpo, como na alma, como no espírito, né? Ela tinha os pensamentos dela tudo amarrados a Deus. Nos 31 dias com a Virgem Maria, ela explica isso pra gente, que ela não pensava nada que Deus não pensasse, né? Que ela não sentia nada que Deus não sentisse, nada que Deus não quisesse. Para ela queria. Ela sempre queria o que Deus quisesse. E o interessante é que São José teve esse mesmo processo, né? Ele fez essa entrega da castidade dele, da vida dele casta, né? E ele casou com Nossa Senhora e continuou o mesmo processo, né? Continuou o mesmo processo. Esse ponto aqui foi o que eu achei mais importante, assim, que eu achei muito interessante, porque a Valtorta narra esse ponto pra gente. Vem bendita nesta virgindade profunda, que produz em quem a contempla, né? A virgindade de Nossa Senhora era profunda em quem contemplava. Contempla vestígios de abismo. O que é a pobre virgindade forçada da mulher, que por nenhum homem foi desposada? Então, a virgindade forçada da mulher, que por nenhum homem foi desposada. Só que a virgindade de Nossa Senhora, ela não foi forçada. Ela deu espontaneamente. Mas a virgindade das mulheres, tipo das religiosas, elas são forçadas, porque elas vão pro convento e abrem mão da sexualidade, mas a de Nossa Senhora não. E é menos do que nada. Então ele fala que a virgindade forçada é menos do que nada. O que é a virgindade daquela que quer ser virgem para ser de Deus? Mas sabe sê-lo só no corpo, aí ó. Ela sabe ser só no corpo. As pessoas que querem ser de Deus sabem ser virgens só no corpo e não no espírito, no qual deixa entrar muitos pensamentos estranhos. Acaricia e aceita as carícias de pensamentos humanos, né? Então, tipo assim, ela tá vendo uma castidade de corpo, mas o pensamento dela é incontrolável. Isto já começa a ser uma máscara de virgindade. Então, essa pessoa ela vive uma máscara de virgindade. Mas muito pouco ainda. O que é a virgindade de uma enclausurada, né? De uma pessoa que vive enclausurada, que vive só para Deus, é muito. Mas mesmo assim, ainda não é uma virgindade perfeita. As pessoas que vivem enclausurada ainda não é uma virgindade perfeita. Paulo está falando, que Jesus falou para ela, que uma pessoa que vive enclausurada não é a virgindade perfeita ainda, se comparada com a virgindade da minha mãe. Então, não é uma virgindade perfeita se comparada com a virgindade da mãe de Jesus. Se comparada com a virgindade da Senhora. Esse ponto foi o ponto que eu mais achei interessante. Porque a virgindade ela não pode ser restituída. Tem pessoas que é virgem só no corpo, mas é acariciada pelos pensamentos humanos, né? Tem pessoas que querem ter uma virgindade para Deus, né? Que vivem enclausurada. É muito, ele fala que é muito. Nessa virgindade é muito, é um amor muito grande, mas ainda não é igual a virgindade da mãe dele. Então, isso para mim foi o ponto que eu mais achei interessante. Sempre existiu um enlace, até mesmo no mais santo, o enlace da origem, né? Então, tem o enlace da origem entre o espírito e a culpa, né? Tem o enlace da origem entre o espírito e a culpa.
Só o batismo desfaz, mas é como uma mulher separada do marido. Pela morte, não restitui mais em si a virgindade total, como a virgindade dos nossos primeiros, né? Então, quer dizer, você separa do seu esposo falece, você separa dele, você pode viver uma vida casta, mas não é a virgindade primeira, né? Antes do pecado, uma cicatriz permanece e dói ao ser lembrada, e está sempre pronta para reabrir-se, em ferida com certas doenças que periodicamente voltam. Então ele fala que essa virgindade ela abre pecado, né? Ela abre feridas. Tipo assim, tipo assim, uma pessoa que casa, perde o marido e aí é livre, aquela pessoa ela fica livre, mas ela resolve não ter ninguém mais. Mas aquelas feridas se abrem novamente, porque elas lembram, né, daqueles tempos que elas viveram, né? Já a virgindade de Nossa Senhora é completamente diferente. Ela não sentiu porque ela não pecou, porque ela não viveu a carne, ela viveu só o espírito. Ela foi uma pessoa que renunciou à carne, né? Ela renunciou à carne, ela abriu mão da carne, né? Para viver a vontade divina. Esse abrir mão da carne fez com que ela vivesse só do espírito. Então, ela não tinha pensamentos humanos, né? Como nós que temos, né? Ela não tinha, ela não tinha essas feridas dentro dela de relacionamentos não resolvidos, ou de às vezes você ter tido uma relação sexual, mas que deixou marcas, entendeu? Não, Nossa Senhora ela foi completamente diferente. Esse trecho aqui foi o que eu mais achei incrível. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Em nome do Pai que me Fiat, criou, em fiat, nome do fiat. Filho que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Esse capítulo da Valtorta me deixou assim, muito emocionada. Eu li a parte que Jesus estava falando, eu li chorando muito, porque assim, sabe, parece que eu senti assim a miséria do ser humano, a ingratidão com tudo que Deus criou, com tudo que Deus fez. Ele falando, né, que criou tudo pra gente e que nós somos dele. Fiquei muito assim, me senti muito, sabe, assim, uma sensação muito horrível, muito ruim, né? E aí a hora que Jesus começa a falar de Nossa Senhora, que ela foi a alegria de Deus, o sorriso de Deus. Aí me veio um pensamento assim, nossa, mas nós somos a miséria. Tipo assim, aqueles filhos mais horríveis, 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 horríveis. Passou esse pensamento na minha mente. Aqueles filhos que dá só, tipo assim, se fosse pensar aqui numa família aqui da terra, aqueles filhos que só dá desgosto pro pai. Nossa, que dor que eu senti. E eu pensei, Nossa Senhora, a única que dá alegria para Deus. A gente é tudo, tudo, tudo. Só dá tristeza para Deus. Fiquei pensando isso. Aí, na hora que eu cheguei nessa parte que eu coloquei aqui, a mente suprema, que nada ignora, antes ainda que o homem existisse, sabia que o homem por si mesmo teria sido um ladrão e um homicida. E já que a bondade eterna não tem limites, antes que acontecesse a culpa, pensou no meio para anulá-la. Pensou no meio para anulá-la. E o meio seria eu. E o instrumento para fazer do meio um instrumento operante seria Maria. Maria, sim, Maria. Assim é que a Virgem foi criada no pensamento sublime de Deus.
quando eu estava lendo que eu senti isso, eu me senti, né, como aquela culpa, né? A culpa de Adão tomou conta de mim. E eu já não estava muito bem hoje. Desde ontem eu tô muito envolvida com o trabalho e aí eu sinto muita falta de ficar mais tempo rezando, meditando, lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje eu vejo que realmente é a minha vida, é meu alimento, é tudo, tudo, tudo. Nada no mundo me acalma, nada, nada, nada. O mundo me cansa, me cansa. E aí eu passei muitos dias, veio o final de semana que eu praticamente não fico meditando, não fico lendo, aí emendou com a segunda-feira, que eu tive muito trabalho para fazer. Não tive tempo de fazer praticamente nada, assim, de parar para meditar, para rezar. Fora o horário que eu rezo de manhã, né? Mas eu rezo de manhã, assim que eu acordo. Mas durante o dia, tem umas pausas no trabalho e eu paro para ler o livro do céu, para meditar, para conversar com Deus na paz, né? Na tranquilidade, assim, sem a turbulência do dia, das coisas do dia a dia. Tem umas pausas. E esse final de semana juntou o final de semana que eu fico no meio das pessoas, não tenho tempo para ficar meditando. E juntou a segunda-feira, que eu comecei a fazer um monte de coisa, não tive tempo para parar, não teve essas pausas, né? Que eu a pauso para respirar. E aí juntou hoje também, que eu quase não tive tempo. E eu fiquei com sede, com fome de Deus. Com sede e com fome de Deus. E aí eu comecei a ler essa parte de Jesus falando, e ele fala palavras assim, ele fala muita verdade, né, do que o homem é, a ingratidão do homem. Mas aí essas palavras foram assim, foi pesando. E eu já estava assim, meio abatida. Eu chorei muito, 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 muito. Mas aí a palavra dele me acalma depois, quando eu li essa parte, né, que ele fala que na mente ele criou. Ele já sabia, ele já via que o homem ia pecar, que ele por si mesmo ia por vontade própria experimentar o mal, ia se corromper, né? Ia parar, ia desobedecer, ia ter que ser expulso do paraíso e acontecer tudo que a gente sabe. Ia ser um filho ingrato, que daria muito desgosto, né? Mas que ele ama tanto, 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 que, que ele já pensou na solução, né? Para nossa culpa, para a gente não ter que ficar afastado dele, para nos trazer de volta, para nos redimir. E aí foi que ele pensou que ele seria o meio para nos redimir e Nossa Senhora seria o instrumento, né, para gerar o filho. É muito lindo esse capítulo, muito lindo. Aí assim, eu fico impressionada como a palavra de Deus, quando a gente consegue assim desapegar do mundo depois de um tempo, né, assim com lendo tanto a palavra de Deus e nessa busca por Deus, quando a gente encontra Deus de verdade, e o livro do céu, esses escritos da Luísa te levam para isso, com certeza. É um caminho muito seguro para desapegar totalmente do mundo, para desapegar totalmente, para dominar, como eu estava meditando um trecho na minha casa, lá onde eu faço as partilhas do livro do céu, volume 6, que Jesus fala que a cruz o homem volta a dominar, destrói os inimigos da alma. A cruz destrói os inimigos da alma. E assim, o livro do céu nos ensina a destruir esses inimigos da alma. Ainda mais os primeiros volumes, onde Jesus vai ensinar muito esse desapego, esse amor pela cruz, o amor pela cruz, destrói totalmente. Quando eu passo assim muito tempo sem
muito no mundo, né? Assim, não por vontade minha, porque eu gosto de estar no mundo, com as coisas do mundo, não, por vontade divina eu trabalho. Tudo que eu faço é por vontade de Deus. Mas quando é uma coisa assim, muito que eu não tenho tempo para parar, para ficar nem conversando com Deus muito. Porque às vezes eu faço um trabalho que eu consigo ficar falando com Deus, mas nesses dias eu não tive tempo. É um trabalho que exigia muito a minha mente, eu não tinha como nem conversar com ele. E aí eu vi que realmente eu desapeguei do mundo. Desapeguei do mundo, ele não me encanta mais, como ele encantava. O mundo me encantava, me hipnotizava, me atraía, me puxava. Agora eu tenho repulsa das coisas do mundo. Não das pessoas, não, porque né, a gente ama as pessoas em Deus, por Deus, né? Eu amo as pessoas, amo todo mundo, mas porque vejo nelas a imagem de Deus, do meu Pai. Mas a alma que ama a Deus assim tem uma necessidade muito grande de ficar sozinha, de ter um tempo assim para ficar sozinha. É ela entrar no deserto do coração e falar com Deus. E aí quando a gente não tem esse tempo, é um so, é o sofrimento, é o sofrimento. A cruz que Jesus fala, né, do sofrimento, do sacrifício, no início vai ser, por exemplo, é, ter que deixar de fazer alguma coisa que você gosta, porque você ainda está apegado com o mundo. Então, no início, você aceita, por exemplo, abrir mão de ver alguma coisa que você gosta na televisão para rezar, né? Você deixa de. Você gostava de ouvir música, então você tem que fazer um sacrifício para não ouvir mais aquela música. Ou então, não sei, né? Não que seja. Cada um sabe de si, né? O que faz. Mas assim, às vezes você vai ter que fazer um sacrifício para não ter por exemplo, você ia muito ao shopping, vamos supor. Você ia muito no shopping, ia todo dia. E aí no início a sua cruz vai ser, o seu sacrifício vai ser ter que deixar de ir no shopping, né? Não sei, um exemplo. Mas com o tempo, o sacrifício vai ser deixar de estar com Deus assim em recolhimento. A sua alma vai se apaixonando de uma forma por Deus, você vai, sabe, ficando hipnotizada e você encontra tudo que você sempre quis, você encontra e aí você não quer largar. Mas o mundo, né, e Deus também é a vontade dele que você esteja no seu trabalho, que você esteja com as pessoas, que você esteja, né, e esteja inteira ali no seu trabalho, esteja inteira ali com seus filhos, com seu esposo, com sua família. Mas e aí isso se torna às vezes quando acontece, por exemplo, de você ficar muitos dias assim, sem ter aquele momento de recolhimento, isso se torna um sacrifício. Aí se torna, aí muda tudo, a visão do seu mundo muda totalmente seus gostos. Não é mais um sacrifício que você faz, por exemplo, como no meu caso assim, particular, né? Eu eu gostava muito de ver um monte de coisa na televisão, de ver um monte de coisa na internet, de ver, por exemplo, ficar olhando. Agora eu vou mudar, por exemplo, de casa. Eu tinha mania, eu amava ficar na internet olhando armário, olhando coisas de decoração. Se fosse antes, eu passaria o dia inteiro olhando essas coisas de decoração. Porque eu vou mudar, eu vou precisar fazer algumas coisas. Nem que eu não fosse fazer, eu não vou ter como fazer isso agora. Mas mesmo assim, eu ia ficar o tempo todo olhando. O que eu ia fazer daqui 3 anos, sei lá, eu já ia colocar, eu ficar olhando o tempo todo. Então eu tive que. E hoje, para eu olhar alguma coisa desse tipo, eu tenho que fazer um sacrifício para olhar. Sendo que antes era para mim uma maravilha, um deleite, né? Hoje é um sacrifício. Como muda os seus gostos mudam totalmente. Eu tenho que fazer um sacrifício hoje para olhar, porque às vezes é necessário mesmo.
eu olhar alguma coisa para casa, ou resolver algum problema e tudo. É incrível a transformação que Deus faz na sua alma, quando você abre seu coração. Incrível, incrível, incrível. Como é maravilhoso viver assim, né? E é lindo, eu acho lindo, assim, o sacrifício de hoje ser esse. Ter que ficar longe dele. Porque eu me sinto longe dele quando eu não tô lendo, quando eu não tô meditando. Mas eu sei que é bom, tudo que acontece é maravilhoso. É um sacrifício que eu ofereço. A dor que eu ofereço é uma dor, eu acho uma dor linda. Porque enquanto muitas pessoas não amam a Deus, não agradecem por tudo que ele fez, não amam, tem todo o tempo do mundo, tem todo o tempo e não sequer tira um tempinho desse tempo para Deus. Enquanto isso, eu queria ter muito mais tempo para ficar com Ele. Eu acho lindo isso que Deus faz com a nossa alma. Fazer a gente se apaixonar assim, voltar à nossa origem, ao nosso primeiro amor. Jesus, eu confio em vós. Amém e fiat.